pessoal! Que bom que vocês estão aqui comigo. Hoje eu falo também de um assunto que não é tão usual, mas é um assunto que acontece no mundo jurídico. Eu mesma cuidei de uma ação judicial dessa natureza. Eu estou falando sobre a presunção de morte e o pedido de declaração de ausência. O Código Civil, ele traz no seu bojo todas essas disposições atinentes ao assunto, que está relacionado no artigo 7 e entre os artigos 22 e 39 do Código Civil brasileiro. Os institutos de presunção de morte e da ausência, eles estão intrinsecamente e diretamente relacionados um ao outro. Por quê? Há certas situações que a pessoa morre e não é possível localizar o corpo. Como fazer e o que fazer? É isso que eu vou falar aqui nesse nosso bate-papo. Bom, a presunção de morte. A extinção da pessoa natural se dá com a morte, mas em certos casos, quando não há o corpo, é possível atestar a morte de uma outra forma, inequivocadamente. Nesses casos, o direito civil propõe o instituto da presunção de morte. São três as possibilidades de se presumir a morte de uma pessoa presentes no Código Civil, sendo que uma delas exige prévia declaração de ausência, ou seja, uma autoridade judicial que há de declarar este pedido de ausência e declarar que o fulano de tal, não está mais entre nós, ou seja, ausente. A presunção de morte, com prévia declaração de ausência, deve ser declarada por decisão judicial nas situações em que altamente provável, mas que ainda não foi comprovado, que aquela pessoa desapareceu, depois de esgotada todas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento, ou seja, do desaparecimento. As hipóteses previstas em lei são as seguintes: se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro ou não for encontrado até 2 anos após o término da guerra, e ainda uma situação prevista na Lei 9.140 de 1995, que autoriza a presunção de morte sem prévia declaração de ausência. É o caso das pessoas desaparecidas naquele período da ditadura militar, entre o mês de 2 de setembro de 1961 até o dia 5/10 de 1988, que quando acontecia o regime militar de exceção vigente no país, incluindo o período golpe e pós-golpe. Aliás, essas expressões golpe e pós-golpe, hoje em dia nós estamos nos debatendo muito, em favor delas. Uma coisa horrível, sem sombra de dúvidas. E a presunção de morte com declaração de ausência. A ausência ocorre quando a pessoa desaparece do domicílio, havendo dúvida quanto à sua existência. Neste caso, é necessário que se instaure um processo para que possa o juiz decretar a ausência, para que posteriormente seja declarado a morte presumida. Este procedimento ele tem alguns passos, um iter assim que ele tem que ser cumprido. Eu não sei se eu cheguei a falar aqui, mas eu cuidei de um processo que ainda não chegou a seu fim. Eu estou na última fase dele. Uma determinada pessoa desapareceu no município próximo aqui. Ele era um estrangeiro e passou a ter residência fixa no país, no Brasil, adquiriu alguns bens e de repente desapareceu. Suas irmãs, me procuraram, que ele era solteiro, só tinha irmã e tal. Aí eu fiz esse procedimento, estando hoje na última fase, que é a fase da sucessão, a fase do inventário. Mas não é um processo fácil, não, porque realmente assim demanda tempo e tem uns prazos assim que a lei
prevê especificamente devem ser cumpridos. A primeira fase, então, é a nomeação de curador para a administração dos bens. Conforme disposto no Código Civil, desaparecendo uma pessoa de seu domicílio, sem dela haver notícia, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, o Ministério Público também é titular dessa ação, declarará a ausência e lhe nomeará curador, fixando seus poderes e obrigações. Então, a nomeação do curador, da pessoa desaparecida, exige, alguns critérios, quais sejam: não houver deixado representante, procurador, a quem caiba administrar os bens, deixar mandatário, que não queira ou não possa exercer, continuar o mandato, e se os poderes do mandatário não forem suficientes para administrar os bens deixados. No meu caso, conforme eu falei, esse desaparecido, esse ausente, não tinha nada disso, só tinha deixado 3 irmãos. Então foram esses 3 irmãos que foram a juízo fazer esse requerimento de declaração de ausência. E a curadoria, que é essa primeira parte, ela pode ser ajuizada, pode ser requerida pelo cônjuge ou companheiro, do ausente, pelos seus pais, pelos seus descendentes e por uma pessoa à escolha do juiz. No segundo momento, acontece a arrecadação dos bens do ausente. Depois de nomeado o curador, começa o procedimento de arrecadação, que é a indicação dos bens que compunham o patrimônio deste ausente. O juiz publica esses editais, então é nesse sentido que eu falei anteriormente, que são prazos assim muito longínquos, prazos de 1, 2 anos, 3 anos, então é um processo assim bastante demorado. Passando essa fase da curadoria do ausente, nós temos uma outra fase, que é a fase da sucessão provisória. Quando a gente publica assim, os editais e passar desse período de publicação sem que haja manifestação de qualquer interessado, abre-se a sucessão provisória. Consideram os interessados, o cônjuge, os herdeiros, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, os credores, o Ministério Público. Então, durante o tempo dessa publicação dos editais, qualquer uma dessas pessoas, considerando interessados, podem ingressar nesse feito. Bom, a sentença que declara a ausência determina a fase da abertura da sucessão provisória, que só produzirá efeitos 180 dias depois de publicada a sentença. Atente-se também que o fato da declaração de ausência retroage à data do desaparecimento da pessoa, porque o juiz a essa altura já fixou isso quando ele prolatou a sentença. Ainda que a decisão só tenha eficácia depois desse prazo de 180 dias, tão logo transite em julgado, ela poderá ser requerida pelos herdeiros ou interessados à abertura do testamento, do inventário e da partilha dos bens. Mas antes da partilha, quando julgar conveniente, pode o juiz converter os bens móveis sujeitos à deterioração ou extravio em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Nesse caso que eu mencionei para você, como nós tínhamos bens também passíveis de deterioração, o juiz autorizou a venda desses bens, inclusive o depósito em conta judicial aberta para esse fim. Bom, importante também mencionar sobre o status do ausente no período da posse provisória, porque estava tramitando o procedimento, o juiz fixou primeiro o curador, depois quem ia ser responsável e tal. Mas nesse período, então, essas pessoas ficaram de posse desses bens do ausente. Então, se esse ausente aparecer ou alguém provar que ele está vivo, o que pode acontecer? Cessarão as vantagens dos sucessores nela emitidos,
ficando obrigados a tomar medidas assecuratórias até a entrega dos bens ao seu dono. Ou seja, se o ausente aparece, tudo se acaba, né? Claro que dentro de um procedimento, ele é obrigado a devolver aqueles bens ao ausente. Aparecendo-se também a pessoa e provando-se que a ausência foi voluntária e injustificada, ela perde em favor dos sucessores provisórios sua parte nos frutos já recebidos. Então, se esse ausente desapareceu por sua conta e risco, né, quis dar um sumiço, dar um tempo na vida dele e da família, ele também não fica impune não, porque ele vai perder os frutos desse tempo todo que aquelas pessoas que tomaram conta dos seus bens, né, tiveram direito e tiveram acesso. E se ficar provado também a época do exato falecimento do ausente, considerar-se-á nesta data aberta a sucessão em favor dos herdeiros, o que eram aquele tempo. Se não aparecer o ausente, o que vai acontecer? O juiz vai passar para a fase seguinte, que tem previsão legal, que é a sucessão definitiva. Aliás, é nessa parte que já está o meu procedimento depois de longínquos anos, né? A sucessão definitiva pode ser requerida pelos mesmos interessados da sucessão provisória, bem como o levantamento de cauções prestadas pela posse provisória dos bens. Se o ausente não aparecer nos seguintes prazos, 5 anos depois das últimas notícias do ausente, quando tiver mais de 80 anos da data do requerimento da sucessão definitiva, 10 anos depois de transitada em julgada a sentença da abertura da sucessão provisória. Após a abertura da sucessão definitiva, inicia-se a contagem do prazo de mais 10 anos até a presunção de morte do ausente. E se esse ausente regressar e voltar após esses 10 anos, o que acontece? Ele não pode mais reclamar nenhuma existência dos seus bens, ele perde, né? Acabou para ele. Também, né? É bem merecedor, porque só se for uma coisa assim muito, né, justificada, mas a lei fala nesses 10 anos, então penso eu que é uma situação que não é relativa, é absoluta, porque a lei textualmente fala em 10 anos. Bom, era isso que eu tinha que falar sobre essa questão da presunção de morte, declaração de ausência. Espero que tenha aberto algum caminho, alguma situação que você tenha passado, que você possa se utilizar dessa minha pequena fala, tá bem? Muito obrigada pela atenção e até a próxima narrativa.